Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos e todas que estão aqui presentes, não só na sessão presencial, mas também através de streaming no YouTube. Sejam bem-vindos. O meu nome é Nélia Câmara, sou ex-aluna desta faculdade e sou presidente do Conselho de Faculdade. O meu papel hoje é presidir e moderar esta sessão que tem por objetivo que os candidatos ao cargo de diretor no quadrénio 2022-2026 partilhem os seus programas de ação e possam esclarecer algumas questões. Hoje é um dia especial para a faculdade, não só por causa da sessão pública, mas porque o Conselho de Faculdade se vai reunir da parte da tarde para decidir quem é o novo diretor por votação presencial e por escrutínio secreto. Portanto, hoje esperamos poder, o mais breve possível, partilhar convosco que é o novo diretor. O processo eleitoral começou com a publicação do edital a 13 de abril, sendo que as candidaturas tiveram por prazo limite dia 23 de maio. Recebemos duas candidaturas por esta ordem. Professor José Júlio Alferes, que não o consigo ver, e professor Virgílio Cruz Machado. Sejam bem-vindos os dois. Em termos desta sessão, ela está constituída em duas partes. Na primeira parte, os candidatos irão fazer a apresentação dos seus programas de ação e o Conselho de Faculdade decidiu que enquanto um candidato está a fazer a apresentação do seu programa de ação, o outro candidato não estará presente no auditório. Por isso, os membros da Comissão Eleitoral irão acompanhar os candidatos neste caso, o segundo candidato, para sair do auditório e depois voltar novamente ao auditório. Para a segunda parte. Na segunda parte, vamos dar então início ao debate, onde os candidatos, neste caso, com a minha moderação, vão responder às perguntas que foram colocadas pela escola. E o Conselho decidiu que estas perguntas poderiam ser colocadas previamente à sessão pública que hoje está a decorrer, num template Google Forms para os quais vocês receberam o link. Hoje, durante a sessão, também vai ser possível colocar perguntas e, para isso, não está ainda projetado, mas vai ser projetado muito em breve. Peço que seja projetado o slide com o link para o qual podem utilizar a plataforma para colocar as perguntas durante a sessão. Tendo em conta as perguntas que já foram submetidas até esta sessão, sabemos são muitas, não vai ser possível de certeza conseguirmos cobrir todas as perguntas durante o dia de hoje e por isso foram nomeados 3 conselheiros que estão aqui presentes para selecionar as perguntas. Portanto, vamos ter perguntas selecionadas das que foram previamente já submetidas e vamos ter perguntas selecionadas, a não ser que haja poucas, daquelas que vão ser submetidas durante o dia de hoje. Relativamente à plataforma, e não aparece, já está ali o link, relativamente à plataforma, apenas uma nota. Se quiserem que as perguntas sejam anónimas, quando fizerem submissão da pergunta, terão que escolher uma opção para dizer que querem que a pergunta seja anónima. Portanto, a plataforma tem essa possibilidade. Explicado o processo, só me esqueci de fazer um comentário, é óbvio, mas por favor desliguem o som dos telemóveis durante toda a sessão. Vamos então dar início à primeira parte. A ordem da apresentação dos programas de ação foi definida por sorteio e o primeiro candidato a fazer a apresentação é o professor José Júlio Alferes. Por isso peço, como disse há bocadinho, que o professor Virgílio se ausente do auditório. Até breve, professor Virgílio. Professor José Júlio, agradeço que se junte a mim no palco. Seja muito bem-vindo, estamos com certeza ansiosos por o ouvir e o palco é seu, mas só durante 20 minutos. 20 minutos. Muito obrigado. Bom dia. Começo por me apresentar, apesar de já ter sido apresentado. Chamo-me José Júlio Alferes, sou professor catedrático do Departamento de Informática há já 12 anos e tenho 55 anos. Sou um professor, gosto de partilhar o conhecimento com os meus estudantes. Sou um investigador em inteligência artificial, aliás, comecei por ser investigador, só depois é que me tornei
professor. Fascina-me fazer parte de uma comunidade que produz conhecimento e que partilha esse conhecimento com outros, está na linha da frente dessa produção de conhecimento. E ao longo da minha carreira tenho desempenhado vários cargos de gestão académica. Fui coordenador de curso, fui presidente de departamento, fui diretor de um centro de investigação, fui subdiretor desta casa durante 6 anos e ultimamente tenho estado na equipa reitoral, primeiro como pró-reitor e agora como vice-reitor. Apresento-me hoje perante vós porque sou candidato a diretor desta faculdade e filo porque conheço profundamente esta casa, dos cargos que fui desempenhando e conheço profundamente a nossa universidade. Tenho ideias claras para o futuro desta casa e sei que sou capaz, pelo meu percurso, de transformar essas ideias em ações. Mas também só sei que isso é possível com todos os que aqui estão e todos os que fazem a faculdade e com muito trabalho de equipa. Apresentei um plano de ação à escola e ao Conselho que considero que é um plano de ação ambicioso, com uma visão para o futuro da FCT. É um plano de ação específico que foi feito tendo em conta o contexto desta faculdade e é um plano de ação também realista para cumprir durante os próximos 4 anos. Esse plano de ação que apresentei, que todos terão a oportunidade de ter lido, é um plano que parte daquilo que é a minha visão do que é uma universidade e que é a minha visão do que deve ser a FCT Nova. Que deve ser uma escola moderna, com uma marca distintiva, reconhecida globalmente como uma comunidade de referência onde se constrói o futuro. E porquê onde se constrói o futuro? Porque somos ciências e somos engenharias. As ciências e as engenharias são as áreas onde se faz, onde se cria, onde se constrói. E somos uma universidade e, portanto, não criamos aquilo que já se conhece. Criamos o futuro, imaginamos o futuro. Temos que ser uma escola moderna, que não só criamos o futuro, como temos o futuro do ensino superior e da investigação connosco. E temos que ter uma marca distintiva. Temos que ser diferentes em alguma coisa. As pessoas têm que saber o que é a FCT Nova. E tem que ser reconhecida globalmente como tal. A minha ambição é que um jovem que seja fascinado pelo futuro, que queira criar um futuro melhor, pense imediatamente em nós e queira juntar-se à nossa comunidade para connosco construir esse futuro. E é uma comunidade, eu vejo sempre uma universidade como uma comunidade em que todos os funcionários, docentes, investigadores, técnicos, administrativos e os estudantes colaboram para esta construção do futuro, para esta criação e partilha do conhecimento. O meu programa está dividido em 5 eixos de governação, que basicamente correspondem às 3 áreas de missão das universidades: o ensino, a investigação, a inovação e transferência de conhecimento, ao qual acrescento um eixo sobre as pessoas, a comunidade e a forma de governação, e um muito contextual pelo estado atual da faculdade, que tem a ver com o campus e a sustentabilidade. O programa tem várias medidas, é um programa que é razoavelmente detalhado, e o que gostaria de falar hoje é algumas ideias de como nos próximos 4 anos podemos ter uma escola com mais capacidade para responder aos desafios dessa construção do futuro, uma escola mais internacional num campus aberto, estimulante e com vida própria, e uma escola mais mobilizada, mais unida e mais motivada. Responder aos desafios da construção do futuro. Para responder aos desafios da construção do futuro numa universidade, temos, antes de tudo, saber colocar as questões certas. Aqui nós não respondemos apenas resolvendo os problemas que outros nos colocam. Temos também que fazer isso, mas temos que antecipar e criar nós, saber nós quais são as questões certas. E temos também que resolver os problemas que realmente importam, os problemas que impactam a sociedade. E devemos ter isto em mente em tudo. No ensino, na aprendizagem, na investigação, na inovação e ligação à sociedade. E eu não vejo estas 3 áreas como completamente separadas. Todas elas se ligam. Não há ensino numa universidade sem esse ensino estar ligado à investigação que se faz.
Não há ensino sem ligar os nossos estudantes à inovação, sem os motivar com fazer coisas que mudam o futuro. E a investigação e a inovação estão muito ligadas. Na investigação pomos as questões, mas também resolvemos os problemas, e esses problemas vêm da parte da inovação. Temos que ter um ensino moderno. Aliás, a Nova caracteriza-se muito por esse ensino moderno desde o início. Foi uma universidade criada com uma ideia de ensino moderna, criaram-se cursos novos. Foi nesta casa que existiu pela primeira vez Engenharia de Produção Industrial, Engenharia de Materiais, Engenharia Informática, Engenharia Ambiente. Tinha uma mensagem inovadora no seu ensino, nas áreas que tratava. Há cerca de 10 anos, aliás foi no dia um bocadinho mais, foi no dia 10 de fevereiro de 2012, lembro-me bem porque tive a honra de apresentar isso à escola na altura, foi feito um perfil curricular que mudou o ensino e que trouxe uma marca distintiva para o ensino da Nova. Passaram 10 anos, houve algumas oportunidades de rever esse perfil curricular, por exemplo, que quando acabaram os mestrados integrados de engenharia, que houve que reformular todos os cursos, mas ainda vamos a tempo de olhar para o ensino, e aquilo que defendo é que seja um ensino assente no modelo essencialmente presencial. Nós fazemos, criamos, e isso faz-se metendo as mãos na massa, e isso faz-se presencialmente. Temos um campus com um potencial fantástico, e esse potencial tem que ser posto ao serviço de um contacto social que se faz presencialmente. O facto de ser presencialmente não quer dizer que sejam aulas de recitação, como eu estou a fazer aqui agora neste auditório, e tem que ser com um apoio de ferramentas, cada vez mais com o apoio de ferramentas digitais, mas assente no modelo presencial, com a introdução de novas práticas pedagógicas que não se faz por decreto, faz com os docentes e motivando os docentes, e tem algumas medidas no programa nesse sentido, com o ensino experimental de elevada qualidade. Nós já somos reconhecidos como uma escola com um ensino com uma forte base experimental, laboratorial, de ligação à investigação, e muito importante, com uma marca identificável da FCT. Temos que ser ensino da FCT. Temos que saber que a sociedade nos deve reconhecer por alguma marca. E com uma ligação grande à investigação, à inovação e à sociedade. Os estudantes têm que estar metidos dentro da investigação, dentro da inovação, dentro da sociedade. Na investigação científica e inovação, para a construção do futuro, esta é aquela área em que não compete à direção de nenhuma universidade do mundo de referência, não compete à direção definir as agendas de investigação e de inovação. Esta é a área em que se deve dar liberdade criativa aos investigadores, aos docentes, aos estudantes, para determinarem as suas agendas. Mas compete à direção dar incentivos para a criação e sustentabilidade de equipas científicas com padrões éticos, sociais e cada vez mais interdisciplinares. E no programa podem encontrar algumas medidas de incentivos, como double appointments, criação de bolsas estratégicas de contratação em áreas disciplinares. E dar condições para que quem faz a investigação o possa fazer concentrando-se naquilo que quer, concentrando-se em investigar. E também tem algumas medidas que passam, desde logo, por simplificar a burocracia a que os docentes, os investigadores estão muito sujeitos, e outras que passam por medidas para dar mais tempo aos docentes que estão a ser mais produtivos na investigação num dado momento. No fundo, uma ideia em que há docentes e investigadores que umas vezes são mais docentes e outras vezes são mais investigadores. Na ligação à sociedade, temos 3 entidades na periferia da faculdade, a Uninova, a Nova ID e o Madan Park, que já tratam muito dessa ligação, em especial com projetos conjuntos.
Aquilo que proponho é que acrescentemos um compromisso com a sociedade a fazer dentro da faculdade, não é mais uma instituição, para prestação de serviços de inovação de alto valor e para formação de quadros técnicos altamente especializados. Isto é um compromisso a submeter a entidades financiadoras. Já tive a oportunidade de apresentar isto a algumas entidades financiadoras, a coisa teve bom acolhimento e pretendo avançar com isto. O que é que isto significa? Nós temos as pessoas para prestar estes serviços. Temos os docentes, temos os investigadores. Aquilo que precisamos é de reequipar os nossos laboratórios e melhorar os nossos espaços. Tornar este campus um laboratório vivo para experimentação em ciências e engenharias. E devemos fazer isso com uma partilha de recursos grandes com a investigação e com o ensino. Nós vamos reequipar os nossos laboratórios com este compromisso de prestarmos mais serviços à sociedade, dos quais também virão financiamento, obviamente, mas vamos fazê-lo olhando para os nossos laboratórios de ensino e melhorando os nossos laboratórios de ensino e com uma partilha com os recursos que já temos da investigação e melhorando mutuamente estes recursos com os recursos de investigação. Este instituto, como lhe chamam, mas o nome está aberto à discussão, funcionará como um polo de atração de pequenas e médias empresas de base tecnológica. As pequenas e médias empresas que, como nós, criam o futuro, que são de ciências, são de engenharias, por vezes não têm o equipamento e as pessoas para testar protótipos, por exemplo. O que eu pretendo é que, com este reequipamento, essas empresas possam vir ter connosco e estar aqui próximos para trabalharem connosco também nos nossos laboratórios. Uma escola internacional num campus aberto, estimulante e com vida própria. Precisamos mais mundo no nosso campus. A formação hoje faz dando também aos estudantes mundo. E esse mundo dá-se levando os estudantes ao mundo, mas, até por dificuldades económicas, nem todos podem ir ao mundo ter esse contacto, faz também trazendo o mundo à nossa escola. E eu, quando vou a universidades no estrangeiro, gosto de ver o espaço multicultural que são sempre as universidades. Nós ainda somos pouco multiculturais. Temos que trazer mais mundo ao nosso campus. E como é que isso se faz? A principal coisa não é marketing. A principal coisa é termos um ensino, uma inovação e uma investigação muito boas que atraiam as pessoas de fora para vir ter connosco. Com uma aposta clara na promoção estratégica e dirigida da FCT Nova e com boas condições de acolhimento. Esse é um problema que temos agora. É preciso requalificar o campus. Há várias medidas. É um problema difícil. Há várias medidas no programa que apontam no sentido da requalificação do campus. E temos que nos abrir à região. Estamos em Almada, estamos na cidade de Almada. A Nova, em parceria com o município de Almada, pretendem criar à volta deste campus uma nova centralidade urbana, a que se chamou o Innovation District, e a FCT tem que ser o coração desse Innovation District. Temos que ter aqui não só a ciência, não só o ensino, temos que ter aqui também uma vida social, uma vida cultural, uma vida desportiva também dentro deste campus que tornem a FCT o centro, o coração desta nova centralidade que será o Innovation District. E condições para ter estudantes e pessoas estrangeiras dentro do nosso campo passam por ter uma língua de ensino que eles percebam. E o que proponho é uma abordagem gradual, mas muito decidida, de oferta de ensino em inglês, sem abandonar o português. E porquê gradual e decidida? Porque se tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente iremos fazer mal. E, portanto, com passos certos e com as propostas que tenho no programa, pretendo caminhar nesse sentido. Há uma coisa recente que tem a ver com a política europeia para as universidades, que são as redes universitárias, que são um género de meta-universidades, e a Nova aderiu recentemente à Eutópia, uma rede com 10 universidades,
em que o que se pretende é que seja como se fosse uma universidade, em que os estudantes se movem de um campus, de uma dessas universidades, para outro. Temos que olhar para o nosso ensino, olhar para o nosso campus e adaptá-lo a podermos integrar de pleno direito esta Eutópia e sermos verdadeiramente um campus da Universidade Eutópia, que engloba a Universidade de Dresden, a Universidade Livre de Bruxelas, a Universidade de Veneza, a Universidade de Pompeu Fabra, etc. São 10 e o meu tempo é só 20 minutos, portanto vou passar. Uma escola mais unida, mais mobilizada e mais motivada. Isso passa por um modelo de governação baseado em valores académicos, com transparência, com envolvimento, trazendo todos para dentro da escola. E passa também por descentralizar para junto dos setores aquilo que cada um faz. Passa por estabilidade no emprego. Temos alguns problemas de estabilidade de emprego, nomeadamente com os investigadores. Eu proponho um modelo, isto é um problema cuja resolução não depende só de nós, depende bastante, nem sequer da universidade, depende muito do governo, mas estou muito atento àquilo que se está a fazer e bater-me-ei pelo modelo que apresento no programa. Precisamos de renovar e rejuvenescer o nosso corpo, aí mais de docentes e de funcionários, menos de investigadores, que são jovens, na sua maioria. E temos que dar às pessoas perspectivas de desenvolvimento na sua carreira, fazendo avaliações que não são só para cumprir calendário, olhando para a formação que essas pessoas têm, criando comissões que ajudem, especialmente os mais jovens, a olhar para as perspectivas da sua carreira. E temos que, com aqui essencialmente os funcionários, otimizar os nossos serviços e os nossos processos para que depois todos se concentrem naquilo que realmente importa, que é estudar, aprender, ensinar, investigar. Somos FCT, mas também somos Nova. Os objetivos, a estratégia, os valores que são nossos, que são da Nova, são também nossos. O objetivo da internacionalização, de premiar o mérito, do sucesso, são FCT e são Nova. Aquilo que proponho é que, e que comigo é que tenhamos mais FCT na Nova e mais Nova na FCT. E temos mais FCT na Nova se soubermos afirmar a qualidade e a relevância das nossas ideias e dos nossos projetos. A relevância dos nossos temas é evidente, não precisamos de a afirmar a ninguém. E ganhamos muito com mais Nova na FCT, na interdisciplinaridade, na formação de massa crítica, na ligação ao mundo, por exemplo, com esta rede, e na partilha de serviços e olhando para o que as outras escolas fazem e partilharmos com eles esses serviços. Este trabalho conjunto e solidário com toda a universidade não enfraquece a nossa posição dentro da Nova. Pelo contrário, fortalece a nossa posição de uma reivindicação firme daquilo que tem que ser o papel da FCT na Nova e, também através da Nova, daquilo que tem que ser o papel da FCT no mundo, no país e no mundo. Tenho uma visão de uma universidade moderna, uma universidade europeia de excelência. Tenho ideias claras para caminharmos nesse sentido. Tenho um programa que tem medidas que vão ao encontro dessas ideias para consubstanciar esta visão. Tenho provas dadas na gestão académica. Conheço profundamente esta casa, conheço profundamente a universidade. Sei das potencialidades e dos desafios. Antes de terminar, quero agradecer a todos os que aqui estão e todos os que estão a ver-nos pelo YouTube o terem feito desta nossa FCT aquilo que ela já é hoje. É minha convicção que sou a pessoa certa para liderar os destinos desta casa no próximo quadriênio e é com todos vós que quero contar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Júlio, pela exposição clara.
Até breve e por ter cumprido com o tempo. Muito obrigada. Bastaram-me 5 segundos. Eu estava a controlar e vi que estava com o tempo controlado. Muito obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve. Está muito escuro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. O palco é seu durante 20 minutos. Obrigado. Antes de começar, queria só agradecer e cumprimentar a Senhora Presidente do Conselho e todos os colegas membros do Conselho, assim como todos os colegas que estão hoje aqui presentes. Posso começar? Bom, então, o meu nome é Virgílio Cruz Machado. Eu sou candidato a diretor, mais uma vez, num novo mandato, e gostaria de ver com vocês o que é que nós queremos. O que é que nós queremos para a faculdade? Nós queremos ter um ensino inovador. Nós queremos ter uma excelência científica. Nós queremos ter empregabilidade para os nossos estudantes. Nós queremos dar mais valor à sociedade. Estes são os 4 coisas que eu acho que são importantes de nós estabelecermos naquilo que queremos, e é a partir daqui que eu traço as minhas visões sobre a universidade. E o que é que queremos sob o ponto de vista do ensino? E o ensino inovador, excelência científica, emprego para os estudantes, dá mais valor? Sim, senhor. Mas, para esse efeito, nós temos que criar condições para ter uma imagem, para ter uma marca, para ter prestígio, porque o nosso campeonato é o mundo. Nós queremos transmitir esta imagem, queremos ter este prestígio para poder alcançar todo o mundo. E é por isso mesmo que nós investimos particularmente no marketing, investimos particularmente na designação da própria escola, que demos força à designação em inglês, Nova School of Science and Technology, mas mantemos a designação da FCT. E queremos continuar a transformar a escola. O que é que nós temos? Temos uma paixão incrível pelo ensino. Temos uma paixão incrível pela faculdade. Temos um DNA inovador. Se não fosse assim, não conseguíamos ter todos os cursos que desenvolvemos até agora. Temos um ambiente estudantil espetacular. Um ambiente de entreajuda, uma cultura, uma questão de amizade que fica para a vida e que nós tivemos a oportunidade de assistir a isto ainda há uma semana atrás, quando vimos a queima das fitas. Portanto, temos também um campus único na Europa. Às vezes nós temos tendência a falar um bocadinho mal do que temos e não damos valor ao que temos. Temos um campus espetacular. Não há, provavelmente, em toda a Europa, um campus com esta dimensão e com esta abertura. E o que é que nos falta? Vontade, capacidade, motivação, estratégia, união entre nós. Eu tenho algumas dúvidas. Será que nos falta mesmo alguma coisa? É claro que falta. Falta, mas para isso é se calhar melhor começarmos a falar na nossa visão e nos nossos princípios. E a nossa visão é muito simples. Nós queremos formar pessoas líderes em ciência e tecnologia. E queremos formar pessoas para o mundo. Não é só formar aqui para Almada ou para Portugal. Nós queremos fazer com que estas pessoas vão para qualquer lado do mundo e possam afirmar o nome da faculdade em qualquer lado. Líderes. Líderes significa isso mesmo. Serem capazes de dar nas vistas. Por isso mesmo, é preciso que essas pessoas tenham as capacidades de trilhar as rotas do desconhecido. Sejam capazes de descobrir novos caminhos, sem medo, sem nada que os impeça, com o conhecimento por base, em domínios novos, eventualmente que não estejam ocupados por outros. Não temos que ter medo de ser originais. Não temos que obrigatoriamente copiar aqueles que vão mais à frente. Nós somos os desafiantes e temos que o fazer com princípios. E os nossos princípios são estes. Sem princípios e sem valores sólidos, como é que nós podemos demonstrar um rumo sólido? Como é que podemos demonstrar um caminho? E por isso mesmo, sem isso estaremos a navegar ao sabor de uma corrente que nos pode levar a qualquer lado, mas não sabemos a qual é o lado. E seremos eventualmente permeáveis aos interesses de cada um e por isso mesmo são estes os princípios que me têm guiado e que eu tenho transmitido à escola. A nossa razão de ser é o estudante, a inovação é fundamental, a governação deve assentar num sistema de gestão transparente e o respeito pelas pessoas não pode ser desprezável. Tem que ser uma das questões que nós
queremos afirmar. Bom, a universidade é o conhecimento. É na universidade que nós desenvolvemos conhecimento. Ao fim e ao cabo, nós somos curiosos. Nós procuramos a verdade. De onde vimos, o que somos, para onde vamos, são aquelas questões que os investigadores e que os professores gostam de especular. E o conhecimento tem que ser gerado, tem que ser transmitido, tem que ser aplicado. Não há uma universidade para a investigação, não há outra para o ensino e não há outra para os serviços. É este intercâmbio, esta integração entre todas estas questões que deve ser compatibilizado por forma a cumprirmos as 3 missões da universidade. Não podemos só cumprir uma e deixar as outras para trás. E por isso mesmo, ao compatibilizar estes conceitos, como é que nós pensamos querer o resto da universidade? Vamos começar pelo ensino. Pelo ensino estudante. Vale a pena nós pensarmos que nos últimos 4 anos nós fizemos um esforço, e eu prometo que é o único gráfico que vou apresentar. Nos últimos 4 anos nós dedicamos particular atenção à forma como nós encontramos professores para fazer o ensino. Nós tínhamos muitos professores que não eram professores, eram investigadores, eram bolseiros, eram monitores, que eram eventuais e mudavam todos os anos. O esforço foi no sentido de, vamos ver se conseguimos fixar mais professores, contratar professores para este efeito. E conseguimos. E ao longo destes últimos 4 anos, conseguimos aproximar-nos muito mais das escolas da região. E o meu objetivo, nos próximos 4 anos, é aproximar-nos e ultrapassarmos, não é as escolas da região, é as escolas do mundo. O nosso campeonato, a nossa arena é o mundo inteiro. Não é aqui a região de Almada, a região de Lisboa ou a região de Portugal. E são estas questões que eu me bato porque tenho a certeza absoluta que, sem ambição, sem projeto, não conseguimos ganhar os desafios do futuro. Por isso mesmo, o nosso ensino é preciso continuar a adaptar o ensino ao mercado. É preciso atualizar continuamente o perfil curricular FCT, com cursos atrativos que preencham as lacunas de mercado que existam. É preciso garantir que, apesar de termos aumentado a oferta formativa nos últimos 4 anos, ainda temos muita margem para andar, porque o mundo está continuamente em evolução. E por isso mesmo é preciso aumentar o sucesso escolar também. Não é justificável, no momento atual, termos um curso com 5 anos e os alunos demorarem 6 anos a fazer o curso, que é a média da faculdade. E há pelo menos um curso na faculdade que é preciso 7 anos para cumprir o curso. Nós temos bons alunos. À entrada entram alunos com boas notas, cada vez com notas melhores, cada vez estamos capazes de atrair mais. Porquê é que demoram este tempo? Este é um aspecto particular que exige tomadas de ação, exige mais trabalho entre como é que nós podemos ligar mais o ensino com a experimentação, com a questão laboratorial, com o mundo das empresas, com novos métodos pedagógicos. E por isso mesmo há aqui muita matéria para nós podermos trabalhar. Também precisamos de aumentar a internacionalização em todas as suas dimensões. A internacionalização não é só atrair estudantes. A internacionalização também é mandar estudantes lá para fora. Os nossos estudantes têm que ganhar vida e ganhar mundo lá fora. Mas também ganham mundo quando nós atraímos investigadores e estudantes cá para dentro. E por isso mesmo, quer mandar estudantes para fora, quer mandar investigadores para fora, é um desígnio que deve estar sempre nas nossas cabeças, porque o mundo, a Terra, o planeta, é o sítio onde nós nos movimentamos. Por outro lado, também é preciso garantir que cada vez mais temos o acompanhamento do estudante enquanto está cá dentro. E quando está lá fora. A vida não acaba quando faz os seus 5 anos aqui, ou 3. A vida não acaba. Nós estamos sempre a aprender e a tecnologia está sempre a evoluir. Por isso é preciso garantir que, ao longo do tempo, temos sempre condições para poder dar formação complementar ao longo da vida. E por isso mesmo também lançámos uma escola de executivos de tecnologia. Ora bem, e a investigação é o outro eixo. Sim, senhor, mas temos que pensar numa investigação que seja dirigida para a comunidade. Uma investigação que faça sentido. Uma investigação que se liga às empresas no momento atual. Mas atenção, este tipo de investigação se calhar é vista em termos de curto prazo. Os fundos de financiamento são muitas vezes reduzidos a 2 anos, 3 anos no máximo. Nós temos que garantir fundos de financiamento que nos possam permitir fazer outro tipo de investigação de mais longo alcance.
aquela mais dita fundamental. Não podemos desprezar a fundamental. Nós somos professores, nós somos universidade e a universidade deve andar à frente do mercado, deve andar à frente das empresas. E por esse mesmo motivo, não é aceitável que nós não tenhamos também aqui projetos que se calhar só se vão concretizar daqui a 5, a 10 ou a mais anos. E temos que ter recursos para fazer realmente cumprir todas as dimensões da universidade. E por isso mesmo tentamos ao máximo captar e incrementar a capacitação das nossas infraestruturas de investigação. Foi isso que fizemos durante 4 anos. Tínhamos 2 pessoas no IRI, atualmente temos 12. Aumentámos espetacularmente o apoio à investigação. Incrementámos as relações com a indústria. Para esse efeito, criámos também, estamos uma área, uma estrutura de corporate relations para garantir à imagem do IRIS, fazer o resto da transmissão e da transferência de conhecimento para o mundo industrial. E, naturalmente, que é fundamental criar um mindset inovador, um mindset empreendedor, ter uma escola empreendedora. Já temos alunos empreendedores, já temos empreendedorismo a funcionar na escola há mais de uma dúzia de anos e agora é preciso que todos nós tenhamos também um pouco esta aproximação. E desenvolvermos o conceito que eu designo de Digital Engineering and Sustainable Planet School, que ao fim e ao cabo é uma forma de estar no ambiente, porque não podemos deixar de ter por trás estas questões. E, por outro lado, é preciso continuar a desenvolver o hub de inovação, como forma de organizar espaços laboratoriais em ligação com projetos, com empresas, com estudantes e com investigadores. Todos somos diferentes, mas todos devemos ser tratados da mesma maneira, de forma igual, com rigor, com transparência, com justiça, com independência. A transição digital que tanto falamos é essencial para uma governança mais transparente. Já se começam a sentir os efeitos que nós desenvolvemos no âmbito da desmaterialização, da redução da burocracia, da simplificação dos processos, por exemplo, na contabilidade, na gestão dos projetos, nas inscrições online, na gestão documental, na política de descentralização e delegação de competências que implementámos ao longo destes 4 anos, mas ainda é preciso atuar a muitos outros níveis. Por exemplo, dou só um exemplo, como algo que precisa de atenção particular, que é o sistema de informação académico. Ainda temos dificuldades neste ponto de vista. Por outro lado, há que continuar a promover uma cultura de comunicação real, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, e de diálogo aberto. Temos feito ao longo destes 4 anos, mas isto é fundamental para realmente termos uma transformação da cultura organizacional. Sem termos esta transformação, não conseguimos pensar estrategicamente e em conjunto o futuro. Sem barreiras departamentais, sem medos, com funcionamento em rede, promovendo a interdisciplinaridade, são questões que nós endereçamos neste. Por outro lado, não nos podemos esquecer que estamos numa universidade e, por isso mesmo, temos de ser exemplares perante os jovens que formamos e que educamos. Temos que descer das nossas torres de marfim, respeitar o trabalho dos outros. Se alguém não sabe fazer melhor, é preciso ajudá-lo. Em vez de criticar, isto chama-se liderança, chama-se trabalho em equipa. É assim que se descobrem os talentos, que muitas vezes estão esquecidos em locais diferentes da organização, e há que premiar o mérito. E, portanto, é preciso criar condições também para isto. Ainda assim é necessário proporcionar formação profissional a toda a gente. Não é só aos trabalhadores, é aos investigadores, é aos próprios professores. Nós somos professores e nunca tivemos formação profissional. Para que todos tenham oportunidades de desenvolver as suas carreiras, desenvolvimento pessoal, progressão na sua carreira. É muito importante ouvir a comunidade, em particular os estudantes, e beneficiar das suas ideias quanto ao funcionamento da própria escola. Para já não falar da melhoria do campus, que realmente é também uma questão que é prioritária e que nós sabemos que há que requalificar edifícios, há que ter residências para estudantes, há que adequar as instalações da própria associação e dos núcleos, mas todos já conhecem muito bem as nossas intenções que desenvolvemos ao longo dos últimos 4 anos com o plano de urbanização em curso. E, falando em prioridades, se calhar vale a pena ter um plano. Eu não sou obrigado a fazer um plano neste momento, sou obrigado a ter um programa. Mas eu gostaria de alertar para meia dúzia de coisas que faz sentido nós avançarmos como prioridades. Aquilo que eu designo de transição pedagógica, para mim, é fundamental.
Nós continuamos a ensinar os alunos como fomos ensinados há 10, há 15, há 20 anos atrás. As nossas empresas atualmente não funcionam em bates, em lotes, como funcionavam há 10 anos ou há 20 anos atrás. Agora, a produção industrial é completamente diferente, mas nós ainda temos um sistema de produção industrial arcaico. E esta transição pedagógica é fundamental. É preciso aprendermos, é preciso trazermos pessoas, é preciso irmos aos locais onde as novas universidades, as novas formas de ensinar também se encontram. É preciso que, de uma vez por todas, nós estivemos a preparar a escola nos últimos 4 anos para começar o ensino em inglês. Em 2023, 2024, nós teremos que ter uma turma em inglês em cada curso. É um grande desafio. O modelo de dimensionamento da carga docente que nós desenvolvemos ao longo deste mandato é fundamental para não termos mais tricas e problemas quando queremos aprovar no Conselho Científico. Vamos contratar alguém para este departamento ou vamos contratar alguém para aquele, porque todos têm falta de gente. Agora passamos a ter uma ferramenta determinante para podermos quantificar quantas pessoas é que precisamos em cada área. E assim sucessivamente. Um orçamento para a transformação da escola, orçamento para formação, para prémios de mérito, para salas de aula, enfim, alguns dos tópicos que não podem deixar de ser endereçados nestas questões. E, naturalmente, que não podemos deixar para trás uma coisa que é o plano de descarbonização do campus, que já foi aprovado, mas que em 4 anos não vai ser completado, como é evidente, mas é um trabalho contínuo de mentalização da própria escola. Estou seco. Mas a questão é, será que qualquer candidato que queira fazer um plano de ação não tem que endereçar estas questões? Será que estas questões, se um candidato quiser realmente modernizar a escola, não terá que falar nelas? A probabilidade de haver projetos parecidos é muito grande. Mas porquê eu? Ao fim e ao cabo, concebi e formulei praticamente licenciaturas, mestrados, doutoramentos e pós-graduações ao longo da minha vida. Criei um centro de investigação desde o zero até excelente. Coordenei dezenas de projetos de investigação de grande dimensão em ambientes multinacionais, com empresas, com valências científicas muito diversificadas. Lancei o empreendedorismo na faculdade. Lancei várias startups. Sou reconhecido internacionalmente na minha área científica, mas também sou reconhecido no mundo empresarial. Sou consultor do Ministério da Economia há mais de 20 anos, trabalho com a AIP, até pertenço ao Conselho Consultivo da Cotec. Mas, fundamentalmente, porque posso e sei dar continuidade ao trabalho que iniciei. Essa é uma das coisas que eu gostaria de realçar. Gostaria de continuar a garantir que temos a nossa gestão bem profissionalizada. Um dos principais problemas da faculdade é a capacidade de organizar o serviço, o planeamento, as várias áreas de intervenção da faculdade para libertar os professores para fazerem aquilo que devem fazer. A burocracia que os professores estão obrigados no dia-a-dia a fazer é demolidora. Como é que nós podemos ter mais relações com as empresas e ir acompanhar os estudantes no mundo empresarial se estamos aflitos com não sei quantos processos, com acreditações, com 1001 coisas? Há que simplificar tudo isto e libertar. E, portanto, ter condições para ter pessoas a trabalhar na organização que possam efetivamente ajudar os professores a libertá-los da sua carga docente, da sua carga burocrática. Por isso mesmo, esta questão da transformação organizacional está na minha mente como algo a desenvolver ainda mais durante os próximos 4 anos. A investigação não para. Nós ainda temos um déficit muito grande sob este ponto de vista, porque, apesar de termos alguns spots de investigação de grande excelência, temos muitas áreas que precisam de reforço. E nós só podemos andar à velocidade do mais fraco, do mais lento. E só quando tivermos todos a mesma velocidade é que nós podemos, normalmente, dar o salto que queremos dar. E a internacionalização é a mesma coisa, mas eu agora estou a ver que só tenho 18 segundos. Quando definimos uma visão, temos de saber antes quem somos e onde estamos. Quando olho para a nossa escola, vejo um enorme potencial humano que precisa de ser ouvido e organizado, de forma não a criar senão somente a impulsionar e promover a cultura organizacional para a inovação, que aqui já existe. E assim, quando penso no futuro, vejo uma escola reconhecida internacionalmente, que se pauta pela sua excelência científica
e a transforma em impacto para uma sociedade que é a razão da sua existência. Vejo uma escola feita com e para os estudantes, que os serve com um ensino adaptado a esta nova geração e às necessidades e oportunidades do mercado. Um ensino que, mais do que entregar conteúdos, ajuda a construir asas, o que faz do estudante FCT uma marca. Vejo uma escola que, através de um sistema de gestão inclusivo e transparente, promove a colaboração e o atingir de objetivos ambiciosos, mas que fazem parte das metas pessoais de uma comunidade que se junta para chegar mais longe. A frase não é minha, mas faço dela a minha luta, pois também acredito que, se queres chegar mais rápido, podes ir sozinho, mas se queres ir mais longe, aí temos de caminhar juntos. Sei que consigo levar esta escola ainda mais além, mas apenas e só num esforço conjunto onde nada nem ninguém são deixados para trás. Muito obrigada, professor Virgílio. Foi uma exposição muito clara e obrigada por ter cumprido o tempo. Vamos começar agora o debate, portanto vou convidá-lo a ficar aqui comigo no palco e espero que o professor José Júlio se vá juntar a nós. Como foi o segundo, por sorteio, vou-lhe dar o privilégio de poder escolher onde se vai sentar, sendo que eu vou ficar no centro. Pode ser? À direita dele também. Obrigada. Eu espero que, entretanto, o professor José Júlio se junte a nós. Entretanto, eu ia pedir aos meus colegas conselheiros, à Maria da Ascensão, ao José Vítor Malheiros e ao Paulo Pinto, que se vão juntar, não vão ficar visíveis, vão ficar aqui ao lado. Obrigada aos três. Como referi há pouco, para as perguntas que fizerem durante a sessão, eles vão selecionar. Tivemos muitas perguntas prévias, tivemos que selecionar e hoje queremos também selecionar algumas das perguntas, a não ser que sejam poucas e consigamos cobrir todas. Portanto, espero. O professor José Júlio já está connosco. Eu reforçava. Bem-vindo, novamente. É bom ver dois candidatos a se cumprimentarem assim. Obrigada. Eu gostava, antes de começar o debate, só reforçar que, por decisão do Conselho e devido à logística, não vai haver a possibilidade de haver intervenções diretas. Se quiserem fazer alguma pergunta, deverão fazer através da aplicação cujo link está projetado. Eu iria começar pela primeira pergunta, que espero que apareça projetada, mas eu já trouxe comigo, de maneira que possa perguntar, começar por fazer as perguntas e não estar, que seria pouco simpático para vocês que eu estivesse a olhar para trás e eu não consigo, mesmo com os óculos, acho que não consigo ver tão bem aqui no ecrã. Em termos as perguntas serão colocadas a ambos os candidatos e vou fazer por ordem alternada. Vou começar agora com o professor José Júlio e vou começar por ler a primeira pergunta que penso que já está projetada. Que balanço, e a pergunta é para os dois, que balanço faz dos 10 anos de perfil curricular SCT e que mudanças gostaria de fazer no perfil no futuro? Então começo eu. O perfil curricular teve, a meu ver, um sucesso muito grande quando foi introduzido. Introduziram-se as competências soft skills, fez uma alteração do calendário escolar para dar mais importância a isso. Como side effect quase introduziu-se a avaliação contínua e acho que teve sucesso. Portanto, faço um balanço positivo. Há uma série de ideias que estavam originalmente no perfil curricular que não foram para a frente ou não foram tão sucedidas. Nomeadamente, o que tem a ver com dar espaço à autonomia dos estudantes. Eu sinto que, ultimamente, mais até, os estudantes estão muito sobrecarregados e não têm espaço para a sua autonomia, e também na internacionalização. E isso é algo que no programa
estão medidas para acrescentar isso ao perfil curricular e dar-lhe uma nova marca que seja comum a toda a FCT. Depois do perfil curricular, vários cursos foram reformulados e não houve a preocupação de ter uma marca identificável à FCT, e isso julgo que é algo que se tem que fazer agora no perfil curricular. Muito obrigada. Professor Virgílio. Muito obrigado. Eu diria que concordo em absoluto que o perfil curricular FCT é uma vantagem distintiva da escola e tem tido sucesso assinalável ao longo deste período. Eu fui ator de uma parte substancial deste perfil, porque fui o professor que iniciou o empreendedorismo na faculdade e por isso sei bem o esforço que foi feito sob esse ponto de vista. Devo dizer que a forma como ele está concebido dá muita margem de manobra. E ainda recentemente fizemos uma avaliação, quer no Conselho Pedagógico, quer em seminários que fizemos com os empregadores, e que todos eles foram unânimes no interesse de continuar a desenvolver este programa. Este programa é dinâmico, não é um programa que se possa estar sempre a mudar. O fator distintivo é realmente termos um conjunto de matérias que é essencial para dar um perfil que seja transversal a todos os estudantes, desde o primeiro ano até o último ano. No primeiro ano, começando com as questões de caráter mais comportamental, aquilo que se designa pelos soft skills, a seguir darmos uma ideia de quais são os grandes desafios tecnológicos e societais da atualidade. Portanto, fazer com que os alunos se cruzem nesta perspectiva, para terem valências que vêm de áreas científicas diferentes e possam realmente dar resposta àquilo que são os grandes desafios, que é um grande problema que nós temos, é garantir que nós saímos das paredes dos nossos departamentos. E é fundamental realmente criar este entrosamento, esta interdisciplinaridade que nós podemos encontrar no perfil curricular. Para mim, isso vale mais do que acrescentar mais este bocadinho de matéria ou acrescentar mais aquele bocadinho de matéria. Porque a matéria é de caráter incorpórea, neste caso. Não há propriamente matéria. O que há é uma forma de mudar as mentalidades dos alunos, pô-los ao corrente da realidade. Com pessoas convidadas que vêm de fora, com a simulação, ao fim e ao cabo, com os professores de ambientes reais. Isto é que é o fator distintivo que os empregadores reconhecem. E ser capaz de chegar a qualquer entidade, qualquer empregador, não ter medo de falar. E nós sabemos que nas engenharias, às vezes, e nas ciências, às vezes as pessoas são muito focadas nas matemáticas, nas físicas, e perdem um bocado de visão do conjunto. O que é isso de um cliente? O que é isso de um negócio? O que é isso de um produto? E isso é explorado, ao fim e ao cabo, por todas estas dimensões que nós temos no perfil curricular, inclusivamente com o facto de podermos disponibilizar aos alunos a possibilidade de irem trabalhar durante um período, um estágio, um mini-estágio, em qualquer lado do mundo. E mais ainda, poderem mesmo utilizar este período até para fazerem o complemento dos seus programas Erasmus, que nós queremos que sejam tão amigáveis quanto possível, para poderem ter a possibilidade de ir mais para fora. Portanto, eu diria que não há... O programa tem que evoluir continuamente. Não pode estar sempre aos trambolhões, não. Continuamente, à medida que vamos percebendo melhor o que é que vai acontecendo, e isso aconteceu. Recentemente reformulámos uma das disciplinas, introduzindo os conceitos, que cada vez estão mais na ordem do dia, por exemplo, a questão da digitalização e a questão da sustentabilidade. Seria impensável que, sendo nós pioneiros, quer na área da componente informática, quer na área do ambiente, que não introduzíssemos para todos os alunos estas componentes. E isso fizemos com assinalável sucesso. Obrigada. Passo à segunda pergunta. Que estratégia tenciona adotar para renovar o corpo docente com jovens doutores, 30 a 35 anos de idade, e como atrair, fixar e potenciar as carreiras de novos docentes? Porquê é que se estão a rir? Isto não tem nada... Eu costumo sorrir. Okay. É uma característica só estou a minha. tentar... novos professores só tem que ver com uma questão que é, para mim, determinante. Vamos lá ver. Nós, aqui, logo no princípio do mandato, fizemos um estudo
que deu origem a um plano estratégico de recursos humanos para a faculdade. Portanto, nós sabemos quantos professores é que precisamos em toda a universidade. Nós sabíamos que estávamos com um déficit de professores e fizemos esse estudo. Sabíamos que havia um conjunto de professores, e sabemos, que está em vias de reforma e que vão vagar vagas. Sabemos que, para introduzir novas valências e novos professores, precisamos ter financiamento. Portanto, a questão que se coloca é como é que somos capazes de atrair altos crânios, altas pessoas com grandes talentos. A palavra talento cada vez se utiliza mais, mas a determinação de um talento, para mim, é determinante. Por exemplo, nós estamos a recrutar investigadores que às vezes já estão na faculdade há 10, há 15 ou há 20 anos. Provavelmente porque têm o talento suficiente para isso, mas não têm 30 anos, nem têm 25 anos. Portanto, nós temos de ter uma vertente completamente diferente, temos de ter a coragem de dizer a todos os departamentos, e o Conselho Científico tenha a coragem também de o fazer, é pôr um limite de idade, porque senão estamos sempre a contratar as pessoas mais velhas. Repare que, atualmente, quando eu entrei para a faculdade, entrei com 22 anos. Eu era professor com 22 anos. Atualmente, ninguém entra para a universidade sem fazer um mestrado, sem fazer um doutoramento, sem fazer, se calhar, um pós-doutoramento. Às vezes, é difícil entrar com menos de 40 anos. 40 anos é quando a pessoa quase que acaba de ser fértil sob o ponto de vista de investigação. Portanto, as grandes carreiras começam-se a fazer antes. Os grandes investigadores, os grandes cientistas, começaram muito cedo. É quando a pessoa tem mais força para isso. E nós temos que ter a coragem, em todos os níveis, particularmente no âmbito do Conselho Científico, de podermos realmente olhar. Temos aqui um aluno que foi um aluno excelente, ou temos ali um aluno que vem de outro país qualquer e é excelente, temos que ter a coragem de poder contratá-lo se ele realmente conseguir alterar as coisas. Portanto, esse é um mecanismo pelo qual nós devemos pensar, estrategicamente. Não o dar a resposta a este ou àquele, mas estrategicamente pensarmos em cada área o que é que pode ser mais importante para a escola. Obrigada. Professor José Júlio, concorda? Que tem algo a acrescentar? Em algumas coisas concordarei certamente, noutras nem tanto, o que é natural. O rejuvenescimento do corpo docente é algo muito importante. Durante muitos anos, estive sempre na média das idades dos docentes desta faculdade, mas todos os anos era um ano mais velho, portanto isso é mau para a faculdade. E é essencial, e temos agora, esta faculdade cresceu muito, departamento a departamento, com muitas contratações ao mesmo tempo. E estamos a chegar a uma altura em que cada um dos departamentos, e felizmente em alturas diferentes do tempo, vão ter uma enorme quantidade de reformas. Nós sabemos isso, conseguimos prever isso e devemos usar isso para rejuvenescer o nosso corpo docente. E devemos olhar não para a fotografia do momento, mas para o filme. Nós sabemos que no futuro teremos hipótese de financiar essas pessoas com as reformas que vão acontecer. Há uma coisa que me preocupa bastante, em muitos destes departamentos existe a escola FCT. O primeiro, provavelmente, que isso vai acontecer é no departamento de Ambiente, que será aquele que terá uma grande vaga de reformas. Existe a escola FCT da Engenharia do Ambiente e não podemos perder isso. E, portanto, o que temos que fazer é arranjar financiamento para contratar antes dos nossos melhores saírem, contratar jovens para quando eles saírem terem a escola da FCT que não se pode perder. Temos connosco vários investigadores que são mais jovens que os docentes e que provavelmente poderão querer juntar-se à carreira docente. Teremos que saber contratar de forma internacional os melhores. Não é fácil, vamos ter que fazer uma grande promoção da nossa escola para conseguirmos atrair os melhores. Perguntava-se também no desenvolvimento de carreira. Quando nós fizemos esse rejuvenescimento, o desenvolvimento de carreira é algo absolutamente fundamental. Não existe nesta casa, como não existe em muitas universidades portuguesas, um acompanhamento dos jovens docentes e dos jovens investigadores. É preciso
ter alguém que aconselhe os jovens desde o início da sua carreira, e é preciso ter uma política a médio e longo prazo da carreira dos jovens docentes e investigadores, para que eles saibam que, quando vêm ter connosco, se forem de facto muito bons, conseguem aqui fazer a sua carreira, conseguimos reter esse talento e conseguem-se desenvolver aqui, e isso não se faz deixando as pessoas sozinhas, como eu fui deixado, e deixando as pessoas ao sabor do que vai acontecendo sem terem perspectivas de futuro. Já agora, este desenvolvimento de carreira, mas a pergunta era sobre docentes, é também importante para os funcionários técnicos e administrativos, mas suponho que haverá depois perguntas sobre isso. Obrigada. A próxima é extensa. Se quiserem seguir, podem olhar aqui para trás, mas eu vou ler. Não está ali. Aquela é mais difícil de ler. As outras são as seguintes. Não se aproveitaram as oportunidades para estabilizar e desenvolver a carreira de investigação na faculdade. No atual contexto, onde existem duas carreiras paralelas, docência e investigação, qual a sua visão para o futuro da escola? Aposta apenas na carreira docente ou no reforço efetivo da carreira de investigação? No caso de haver carreira de investigação efetiva, de onde deve vir o financiamento? Apenas dos laboratórios associados ou unidades de investigação, ou haverá uma aposta clara da escola, como acontece noutras universidades do país? Acontece assim, então. Carreira dos investigadores. É um problema que não escondo, é um problema difícil. É um problema que foi crescendo com a contratação de muitos investigadores, por medidas, umas mais ad hoc, outras menos ad hoc, do Governo na política de emprego científico. Aquilo que eu sinto é que temos connosco, na soma de docentes e investigadores, um número certo de docentes na soma dos dois. Talvez não tenhamos o número certo de docentes e o número certo de investigadores. Aquilo que eu defendo no programa, e é a minha visão para a investigação numa universidade, é que existam docentes e investigadores, pessoas que são simultaneamente docentes e simultaneamente investigadores, sem prejuízo de haver alguns, só docentes não acredito, mas alguns só investigadores. E por isso devemos pensar num modelo de carreira para os investigadores, porque a estabilidade no emprego é algo que não só é de justiça elementar para os próprios, como é algo que nos permite reter o talento que já temos connosco, mas deve haver um modelo de carreira mais flexível que permita aos investigadores serem um pouco mais docentes e por que não até participarem nas políticas estratégicas da universidade. Eu sei que esta é uma preocupação do atual governo, a questão do emprego científico de carreira dos investigadores. Sei que foi um desafio colocado ao Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas há menos de um mês e que foi criada uma comissão no seio do CRUP, da qual a Nova faz parte, para estudar estes modelos. Sei que, pelo menos por parte da Nova, existe uma grande vontade de ter este modelo misto com docentes e investigadores, e é por esse modelo que eu me baterei junto de todas as instituições. Nós somos uma universidade pública, grande parte do financiamento terá que vir do Estado português. Não há, porque é essa também a nossa missão. O Estado português já está a pagar os nossos docentes e os nossos investigadores. Aquele que eu propus desse compromisso com a sociedade para prestação de serviços de inovação de alto valor e para formação de técnicos é já também uma medida que nos permite obter financiamento para... Nós temos essas pessoas
e por aí virá também financiamento para manter essas pessoas. E temos que ser otimistas. Nós sempre tivemos financiamentos para pagar aos investigadores. Temos que saber assumir isso e fazê-lo não apenas com contratos temporários, mas integrando também investigadores na carreira e dando-lhes a estabilidade de emprego. Obrigada. Professor Virgílio, concorda? Discorda? Faria diferente? Eu diria que os investigadores não são um problema, são uma oportunidade. São formas distintas de olhar para a questão. Nós temos, na universidade, temos investigação, temos ensino e temos prestação de serviço. Portanto, temos aqui campo para todos podermos trabalhar. Atualmente nós temos na faculdade cerca de 430 professores e cerca de 600 investigadores. Isto são os números. E conseguimos viver. O mundo está completamente diferente. Os nossos estudantes, quando saem da faculdade, têm uma perspectiva de carreira completamente diferente daquelas que nós tivemos há 20, há 30, há 40 anos atrás. Atualmente, o mundo é tão interessante e há tanta coisa interessante para fazer que facilmente vão ao encontro dos seus desafios. E as oportunidades estão constantemente a aparecer. Nas universidades, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer a mesma coisa. A mobilidade que acontece no resto da Europa, mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. Nós não temos que ter medo disso. Se nós tivermos aqui um sistema que seja atrativo para conseguir atrair os melhores investigadores, eles vêm cá. E por isso é preciso, em primeira instância, capacitar as estruturas de investigação. Dar apoio para poder facilitar a escrita dos projetos, por forma a chegarem aos mecanismos de financiamento com maiores probabilidades de sucesso. Esta é a minha visão. De resto, eu não tenho dúvidas nenhumas, que o financiamento vai haver. Financiamento público, privado, vai haver. Portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer aos investigadores, se realmente têm ideias boas, aproveitem-nas, ponham-nas ao serviço do país, porque de certeza que essas boas ideias vão ser contempladas. E eu nunca tive grande dificuldade em arranjar dinheiro para implementar as minhas ideias. A minha principal dificuldade é onde é que estão as ideias que possam convencer terceiros que a minha ideia é revolucionária e é atrativa para investirem nessa ideia. Se nós tivermos este pensamento com características um bocado empreendedoras, é claro que isto tem risco. Provavelmente estamos a dar um passo em frente para resolver aquilo que é designado por um problema, mas que eu chamo de uma oportunidade. É esta mudança de mindset que eu falo quando digo é preciso reorganizar a nossa forma de pensar, é preciso pôr as nossas mentalidades mais abertas ao mundo corrente, porque o professor estático, o investigador estático, está à espera que o dinheiro lhe caia em cima da secretária, não existe. Neste momento isso não existe. Nem para os investigadores, nem para os professores. E dizer que isto é um emprego para a vida é uma falácia. É porque, ainda por cima, na carreira docente, nós estamos permanentemente a ser avaliados. Mas permanentemente a ser avaliados. Eu até, no fim da carreira, neste momento, estou a ser avaliado. Verdade? Portanto, ao fim e ao cabo, se nós temos desafios, e a vida é um desafio contínuo, portanto, se nós temos desafios, há de haver muitos desafios que vamos perder, há de haver muitos que vamos aprender. Perder ninguém perde nada. Mas por esse mesmo motivo, o meu conselho para os investigadores é exatamente este. Nós conseguimos criar no último mandato, e tudo aconteceu no último mandato. A novidade do recrutamento e de fazer contratos com os investigadores foi tudo no último contrato, no último mandato. Quando eu quando eu tomei posse, foi quando começaram os DLs 50 e os SECs institucionais e os SECs individuais. Tudo isto foi uma novidade. O país não soube gerir esta situação. Não soube. Os governos empurravam com a barriga para a frente e criaram expectativas e situações que, ao fim e ao cabo, resultaram nesta situação. Agora, nós não temos que ter medo, efetivamente, de olhar para as fontes de financiamento que estão, e ao longo do tempo, nestes últimos 4 anos, eu tenho a noção clara de que o financiamento para a investigação
é uma realidade. Agora, temos que procurar. Não é só a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Se nós dependermos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que só financia 5 projetos em cada 100, é a média nacional, 5, 6% é aquilo que nós recebemos. Se nós tivermos aqui 100 investigadores, só 5 ou 6 é que têm projetos financiados pela FCT. Não funciona. Que seja claro. Não há dinheiro que venha do céu que chegue para pagar esta gente toda. Portanto, temos de ter alternativas. Temos de ter alternativas com projetos europeus. Temos de ter alternativas com empresas locais, transnacionais, multinacionais, que sejam capazes de financiar continuamente atividades que são recorrentes. E é isso é que faz de nós a diferença. Não temos de ter medo de pegar, ao fim e ao cabo, nesta situação e transformar aquilo que é supostamente ser um problema numa oportunidade. É isso que nos pode fazer marcar toda a diferença. Obrigada. Próxima pergunta. Nos programas da ação é referida à reestruturação de serviços. Qual a estratégia, plano, que cada um dos candidatos tem para a reestruturação de serviços? Haverá fusão de serviços e mais chefias intermédias para além dos chefes de divisão? Muito obrigado pela questão. Isto é ping-pong, é um... já percebi. Ok. Para ser justa, para ser justa. Eu devo dizer que quando comecei o mandato, tínhamos 17 serviços na faculdade e eu não mexia em nenhum. Mantive a estrutura toda, não conhecia a estrutura, não conhecia as pessoas. Cada um de nós está sentado ou a trabalhar no seu departamento. Aquilo que conhece do resto da escola é muito limitado. Tirando as pessoas que estão na direção e mais umas quantas, estamos a falar se calhar de 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de pessoas que conhecem mais ou menos o que é que se passa. Quando eu chego à direção, é todo um mundo novo. Não me deu medo nenhum, mas decidi que não ia fazer alterações. Até perceber com quem é que estou a falar e o que é que estou a fazer. E quando a situação que eu herdei derivava de um diretor que esteve cá durante 3 mandatos e que tinha sido ele que tinha escolhido as pessoas todas que estavam nos vários serviços. E, portanto, optei por, se ele escolheu estas pessoas e se estas pessoas estavam a funcionar e se estes serviços estavam a funcionar, não vou alterar enquanto não perceber exatamente portanto, perceber a situação. Este foi o meu diagnóstico. Percebi várias coisas, ainda hoje continuo a perceber coisas, por incrível que pareça, passados 4 anos, não há dia nenhum que eu não aprenda. E o que é facto é que chegado a este momento, eu tenho condições realmente para dizer, não, há aqui coisas que faltam. Houve 2 alterações que eu fiz já, mais no último ano. Uma foi a criação da divisão de recursos, divisão de relações internacionais. Era fundamental nós criarmos uma área própria para este efeito, que não fosse só uma pequena área para os alunos Erasmus. Os alunos Erasmus é uma valência que nós temos que ter porque estamos convencidos que se nós nos conhecermos uns aos outros entre os vários membros da União Europeia e até fora dela, temos mais possibilidades de dar vida aos nossos estudantes, de perceber outras realidades que funcionam melhor e realidades que funcionam pior. Porque nós não somos os piores de todos, mas queremos ser os melhores de todos. E pelo menos criar, para saber o que é... Quando nós dizemos que queremos ser os melhores, temos de saber o que é que fazem os melhores. E por isso mesmo é preciso criar esta estrutura para podermos dar passos sólidos sob esse ponto de vista. E outra área em que intervimos foi numa área que tinha que ver com a reorganização de um serviço. Ao fim e ao cabo, tinha que ver com o acompanhamento do alumni, que não estava estruturado, e a ligação. Esse serviço que foi readaptado, ainda assim, ainda precisa de continuar a ser readaptado. Portanto, num próximo mandato, temos de ter só mesmo uma diferença substancial sob esse ponto de vista. Agora, o que é facto é que destes serviços todos, nós já temos uma dimensão grande e continuamos com a mesma lógica de serviços. E continuamos com... Vamos lá ver, os professores têm a sua vida e, em determinada altura, dão-lhes uma coisa na cabeça e candidatam-se a diretor. E agora tem uma realidade completamente diferente.
deixei de ter contacto com os alunos e agora tenho contacto preferencialmente com funcionários, com trabalhadores, com presidentes de departamento, mas com os colegas nós até sabemos como é que as coisas funcionam, porque até estamos no ensino. Mas, no caso dos serviços, como é que nós podemos ajudar a gerir bem uma atividade académica, ou uma atividade de apoio técnico, ou uma atividade quando são múltiplas as situações? A minha preocupação aqui é como organizar, não é fazer o trabalho. Porque para fazer o trabalho estão lá as pessoas que devem saber fazê-lo e devem ter a autonomia e a capacidade de liderança para tomar decisões próprias. Não faz sentido nenhum que um chefe de divisão me venha perguntar: recebi aqui esta proposta e agora qual é a decisão? Eu é que vou decidir? Havendo regras, deve ser automática a tomada de decisão pela chefia. É isto que nós estamos a tentar implementar ao longo destes 4 anos. Responsabilizar, ao fim e ao cabo, as divisões, por forma a serem autónomas na forma de desenvolver o seu trabalho, havendo regulamentos e regras específicas para esse efeito. Naturalmente, casos específicos têm que ser tratados a nível específico, mas o que é rotina é rotina. Agora, 17 divisões, temos um administrador. Uma equipa funciona bem quando são poucas pessoas. Quando são muitas pessoas, é muito difícil ter uma equipa com... Aliás, nós vemos no desporto que uma equipa com mais do que 11 já não dá. Eventualmente, se for do rugby, tem mais uns quantos, mas não podem ser muitos mais. Por isso mesmo, dada a dimensão da nossa organização, faz sentido criar direções de divisões. E esta é uma questão que eu, na altura própria, se vier a ser eleito, irei propor ao Conselho da Faculdade. Há áreas de divisões que têm áreas comuns, há aspectos comuns que podem ser tratados por especificidade e nós devemos, nesta lógica de profissionalizar a gestão, criar essas capacidades, recrutar as pessoas para esse efeito. Sem recrutar pessoas, se calhar, não conseguimos desenvolver a lógica que pretendemos. E esse recrutar pode ser recrutar interno, não tem que ser recrutar externo. E eu devo frisar que, ao longo de todos estes 4 anos, todas as pessoas que nós recrutamos foi por concursos absolutamente independentes. Nunca houve ninguém que entrou aqui que não fosse de forma independente neste processo. Por isso mesmo, sim, neste mandato foram poucas as alterações que nós introduzimos. Também devo dizer que, como é conhecido, praticamente 2 anos e meio foram em regime de pandemia. Calhou-me a mim, enquanto diretor, e a vós todos, como professores e onde estão, mas quando se é dirigente, tudo isto obriga-nos a mudar o foco. Aquilo que nós queríamos fazer, de repente para tudo e temos de dar atenção a uma coisa que é extraordinária. Se nós não resolvermos estes aspectos, como é que podemos avançar naqueles que... Não, a prioridade muda. E a direção, eu e todos os elementos da direção e dos serviços centrais, todos nós tivemos que nos focar na resolução destas questões. Obrigada. Qual é a sua visão, professor Jesus? Obrigado. Eu julgo que disse hoje, e digo certamente no programa, e acredito mesmo que nós temos funcionários administrativos e técnicos melhores do que os serviços que temos prestados à escola. E por isso, nos serviços, uma preocupação que terei desde o primeiro dia é na simplificação dos processos e na reorganização desses serviços, mas quero fazer isso com os funcionários que sabem melhor do que ninguém quais são os problemas que existem atualmente nos serviços administrativos. E quero fazer isso com uma aposta grande numa transformação digital dos serviços. Temos que ser mais eficientes nos serviços e essa é a prioridade, mais do que olhar para a fusão ou para a extinção ou fragmentação dos serviços. A minha preocupação será pôr cada um dos serviços que existem com os funcionários, ver como é que podem funcionar melhor. Já agora, relativamente a outras escolas concorrentes, é aí que nós temos mais falta de recursos humanos quando comparando com outras escolas
em Lisboa. Os nossos serviços não têm massa crítica e, de facto, só conseguimos funcionar porque os funcionários não só são bons, como são empenhados. São muito, muito empenhados. Reformulações da organização dos serviços, as que resultarem depois dessa simplificação de processo e trabalhar bem quais são os serviços que esses serviços põem à disposição da escola. Mas a prioridade não será começar por reformular. Quanto às direções intermédias e às chefias, falta-nos o nível do meio e também não temos na faculdade, tanto quanto sei, pelo menos não tínhamos, direções de serviço. A minha experiência depois de ter estado na reitoria é que, para além dos chefes de divisão, existem direções de serviço. E aí concordo com o que disse o professor Virgílio Machado, de que é preciso, para além de ter chefes de divisão, encontrar direções de serviços. São uns termos muito burocráticos, se calhar, das regras da administração pública, mas é assim, nós somos uma entidade pública. Direções de serviço que permitam ter uma equipa mais pequena a trabalhar diretamente no dia-a-dia com o administrador da faculdade e que depois tenham os chefes de divisão e chefias intermédias. E isso é importante, as chefias intermédias, até para o desenvolvimento da carreira dos funcionários que são técnicos e administrativos. Atualmente, não podemos olhar só para o desenvolvimento da carreira dos funcionários docentes e dos funcionários investigadores, temos também que olhar para isso, e isso passa por ter uma estrutura, um quadro de funcionários que dê também aos funcionários perspectivas de carreira, que lhes permita saber que, com mais formação, com um desempenho muito bom, aquilo que podem aspirar dentro desta casa, para podermos reter o talento, reter os melhores, e reter os melhores só se faz dando perspectivas de desenvolvimento de carreira dentro desta casa. Obrigada. Eu vou interromper agora as questões que foram submetidas previamente e vou pedir aos colegas conselheiros e vamos ter aqui uma voz off. O conselheiro José Vítor Malheiros vai ler as perguntas e o professor José Júlio será, pela ordem que temos estado a fazer, será o primeiro a responder à pergunta. Vamos aguardar agora um bocadinho para esta transição. Agora não estamos a ver aqui. Aqui estamos sem sinal, mas eu já vi aqui projetado, portanto acho que vão conseguir. Portanto, vamos ter que... Estamos sem sinal aqui no ecrã da frente. Vou aguardar um bocadinho. Então, estamos com um problema técnico. Então, enquanto estão com o problema técnico, eu se calhar e pedia que vocês respondessem. Estamos a tentar projetar a pergunta. Neste momento estamos aqui com um problema técnico. Peço paciência de todos. Então, eu aproveitava, enquanto resolvem a questão do problema técnico, até porque temos tantas perguntas que seria uma pena não tentar ao máximo aproveitar, e eu colocava mais uma, e aqui pedia, se for possível, que sejam breves para depois voltarmos a estas. E, portanto, para si, professor José Júlio, sendo uma escola maioritariamente na área da engenharia, quais os planos para uma maior ligação ao tecido empresarial? Nós já temos bastante ligação ao tecido empresarial. Essa é uma pergunta difícil para responder rapidamente. Leva tempo para entender. A ligação ao tecido empresarial faz-se apresentando as nossas ideias, apresentando os nossos projetos e faz-se falando com as empresas. E faz-se tendo aqui um conjunto de projetos, de serviços, de formação que as empresas olhem e digam que querem estar connosco. Eu já falei
da questão dos serviços e da questão da formação. Não falei nos projetos, porque nós temos muitos projetos já com empresas. Faz-se através dos estudantes. Nós já temos muitos estudantes que trabalham, colaboram com as empresas. Sinto que podíamos aproveitar muito melhor essa ligação através dos estudantes. E outra coisa que devemos olhar, e aí talvez olhar para o resto da Nova, porque se calhar há escolas que têm conseguido fazer isso melhor do que nós temos feito, com um gabinete de relações corporativas que tenha a missão de explicar junto das empresas qual é a nossa proposta de valor específico para cada empresa e oferecer pacotes que envolvem a colocação de estudantes em estágios, que envolvem participação em projetos conjuntos, que envolvem o uso dos nossos equipamentos, da nossa escola para colaborar com empresas e que envolvem também, isso é muito importante, trazer pessoas das empresas para dentro da escola para colaborarem também na nossa formação. Mas, assim, sendo rápido, é muito difícil Obrigada dizer, mas... pelo esforço. Sim. Professor Virgílio? Eu queria começar por concordar com o professor Alferes na questão anterior, que ainda me ficou aqui, quando se refere que os nossos funcionários são bons. Eu queria reforçar esta questão, porque eu vivi durante 4 anos, e uma parte substancial deles em pandemia, e se não fossem os nossos funcionários, nós não tínhamos conseguido fazer o que fizemos. Portanto, é verdade, o que ele diz é absolutamente verdade, e eu gostaria de realçar isso. E fizeram de forma espontânea, sem serem obrigados, pela sua própria generosidade. E a maior parte dos professores nem imaginam as horas a que saíram daqui, quando os professores podiam estar descansadinhos em casa a dar as aulas e que muitas das pessoas não podiam fazer outras coisas que não fossem a partir da faculdade. Portanto, são aspectos que eu gostaria de realçar porque foram exigentes sob o ponto de vista de gestão dos seus tempos e das suas famílias. A questão das empresas, e se eu me recordo a pergunta, tinha que ver com como é que nós vamos aumentar aqui a relação entre o ensino e o mundo empresarial. Essa é a questão. Ao contrário do que se possa ter percebido, do que se disse anteriormente, nós não temos uma relação fácil com o mundo empresarial. Não. Nós temos algumas pessoas que têm uma relação com algumas empresas. Nós ainda não temos uma estrutura dedicada a fazer como se fosse uma entidade comercial. Eu vou ser criticado por isto, mas tenho a coragem de o dizer. Se nós não tivermos um departamento com estas características, e eu devo dizer que uma das pessoas mais influentes do MIT, um professor que foi aquele que vendeu o projeto MIT ao Ministério da Ciência e da Educação, é, no MIT, a pessoa que está no seu departamento comercial, entre aspas. E é isto que é preciso ter na faculdade. É preciso ter aqui uma área de intervenção para poder explorar exatamente o que é que as empresas precisam. Não é mandar para lá os alunos de qualquer maneira. E dizer que isto depende dos alunos. Não, desculpem lá, não depende. Depende dos professores. Depende dos professores, depende da direção ser capaz de articular um serviço para este efeito. E faz todo o sentido, isso que acabamos de ver das relações corporativas e que nós já estamos a implementar um sistema desta natureza, porque sem haver esta relação, saber o que é que aquela empresa faz e o que é que quer, e ter o cuidado de fazer a gestão desta informação, porque senão, aqui eu tive antes de ir para a direção, tinha relações muito frequentes com as empresas. Há aqui uma empresa muito importante que se chama Volkswagen. E uma experiência que eu tive na Volkswagen há muitos anos antes, foi que a Volkswagen ia falar com um professor aqui, e depois ia outro professor falar com a Volkswagen ali, e depois ia outro professor do outro departamento, e depois ia outro do outro, e outro do outro. E às tantas, cada um dizia uma coisa. Não havia sintonia à volta de como se trata com uma empresa. As empresas são muito ciosas da forma como trabalham.
as empresas querem garantir que, quando tem uma relação de confiança com um fornecedor, é mesmo de confiança. E para se ligarem a uma universidade, é porque confiam plenamente que aquela universidade vai resolver o seu problema. E se não tivermos aqui uma estrutura profissional por trás, isso é impossível de fazer. Impossível. Nós temos de ter uma estrutura capaz de poder fazer esse relacionamento com as empresas. E aqui a universidade é como se fosse uma estrutura como outra qualquer. Não há que ter medo de dizer isto. Se nós não formos capazes de fazer isto, também não somos capazes de garantir confiança por parte das empresas. E é por isso que, neste tipo de relação, não há uma relação de empresa com a indústria, empresa com a universidade, se não houver também uma relação de igual para igual da universidade com a empresa. Portanto, é esta relação entre estas duas entidades que, à partida, nós temos que descer da nossa torre de marfim, que às vezes nós temos as nossas torres de marfim, e olhamos para as pessoas que estão nas empresas como alunos, que foram nossos alunos e que não conseguiram ser professores. E então olhamos para eles de cima para baixo, o que é completamente errado. Nós temos que nos pôr ao nível das necessidades das empresas. Provavelmente, as necessidades das empresas, às vezes, são até um bocado básicas para aquilo que nós pensamos que são as nossas funções. Mas a investigação faz-se disto. Há a investigação que é de caráter mais pontual, prestação de um serviço, e há a investigação que é de caráter a mais longo prazo. E, portanto, não há uma solução única. Nós temos desvantagens óbvias sob este ponto de vista. Temos desvantagens óbvias porque estamos numa região que é chamada a região de Lisboa e do Val do Tejo, em que as empresas, quando concorrem a incentivos, e reparem que a investigação e a prestação de serviços de investigação é muito financiada em todo o mundo, não é só em Portugal, é em todo o mundo. O que acontece é que na região de Lisboa, e particularmente na Península de Setúbal, que é um conjunto de empresas grande, os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico são financiados no máximo a 40%. Se tivermos em Leiria, em Coimbra, em Braga ou no Minho, são financiados a 85%. São realidades completamente diferentes. Se eu chegar à Volkswagen, ou à Visteon, ou à Megasa, ou a outra qualquer aqui da região, e for dizer, ok, temos aqui um projeto, que eu percebi qual é a sua necessidade, temos aqui um projeto, somos capazes de resolver o seu problema. Ele vai pensar, ok, e então quem é que nos trata de fazer aqui a proposta do projeto? Para candidatarmos a fundos. Só levamos 40%? Então vamos pensar duas vezes, porque é muito mais fácil ir ao CIFID. O CIFID é um sistema financeiro, contratam um consultor e sem fazer investigação nenhuma podem ser reconhecidos por esse efeito e acabam por ter uma percentagem bastante grande dessa margem. E podem pôr em segundo plano a relação com a universidade. A não ser que realmente nós sejamos uma mais-valia sob o ponto de vista de acrescentar valor àquilo que eles realmente precisam. Se for para conceber um produto, uma tecnologia que eles não tenham, se calhar vêm mesmo ter connosco. E nós temos casos diversos desses. Se não houver financiamento é mais difícil. Ok, agora temos a sorte, entre aspas, de haver um PRR. Um PRR é como se fosse um novo programa quadro. É mais um programa que pode ajudar a este efeito. E, curiosamente, não tem estas barreiras à entrada. Mas também nós, durante este mandato, o que fizemos foi, juntamente com a AICET, que é a Associação Industrial da região de Setúbal, e com a Associação de Municípios da região de Setúbal, juntámos todos e fizemos uma carta endereçada ao Primeiro-Ministro, que foi aqui na biblioteca lançada, para converter a zona sul da zona metropolitana de Lisboa, desvincular das chamadas NUTS 2, das NUTS 3 e passar a ser uma NUT 2. E isso permite, a partir de 2025, e o Governo já confirmou isso, a partir de 2025, as entidades desta região, porque é uma região que tem um PIB per capita muito inferior até ao do Porto, ou de Braga, ou de Leiria, ou de Coimbra, estar em condições de igual para igual, e aí sim teremos mais condições, para aproveitar essas condições, para poder estar em igualdade de circunstâncias e ir cativar as empresas para os nossos projetos. Este é fundamental. Obrigada. Eu penso que já está resolvido. Sim? Eles estão a fazer sinal e eu não percebo. Vou ler a próxima pergunta. 4 perguntas.
ok? Sim. Mas Vou ler a colega, primeira a primeira pergunta que agora vou alterar vai para o professor Virgílio, está bem? Para seguir a mesma ordem. Ambos os candidatos exercem ou exerceram importantes cargos na direção da FCT Nova ou na reitoria. Nesses cargos, o que fizeram para a melhoria do desempenho da faculdade? Começa, professor Virgílio. Ora bem, eu fiz um documento que apelidei de balanço do mandato, que sintetiza, e é um documento com alguma extensão, sintetiza as realizações que nós fizemos. Colocado nestes termos, eu destacaria, eu não quero consumir o resto do tempo, como é evidente, mas eu destacaria estas componentes que eu acabei de dizer. Mudança de mentalidades. Eu, quando cheguei à direção, só para termos o exemplo, pediam-me autorização para fazer determinada iniciativa. Eu, ok, sim senhor, autorizo. E a seguir vinham os custos. Portanto, a direção teria que pagar porque tinha autorizado. E eu pedi, mas ok, façam lá um orçamento. E vinha-me o orçamento, ou vinha só com os custos, ou vinha só com os proveitos. Nunca vinha um orçamento de custos e proveitos. Portanto, há aqui uma dimensão que, no contexto em que nós estamos, é fundamental, que é esta mudança de mentalidades da escola. A mentalidade vigente era eu peço e ela satisfaz-se. E o mundo real não é assim. Não vivemos assim. Nós, infelizmente, não temos um orçamento de Estado que cubra todas as necessidades da faculdade. Não existe. Portanto, nós temos que ter alternativas de financiamento. Nós podemos dizer, ok, sim, senhor, vamos insistir, vamos bater o pé com o reitor, vamos bater o pé com o ministro, vamos bater o pé com o primeiro-ministro, vamos bater o pé com toda essa gente. Mas o que é facto é que a realidade é esta. E, portanto, ou nós puxamos pela nossa criatividade e arranjamos maneira de dar resposta a estas coisas, ou então... Agora, eu sozinho não sou capaz, é impossível. Eu não vou fazer projetos com as empresas no cargo que tenho. Portanto, eu tenho que mentalizar a minha estrutura, os professores, que são uma força de trabalho incrível, incrível. Estamos a falar de 430 pessoas neste momento, que têm, todos eles, capacidades enormes. Por exemplo, uma das questões concretas, o lançamento da escola de formação ao longo da vida. Este é um mecanismo que nós, pura e simplesmente, nunca aproveitamos na faculdade. Nunca aproveitamos. Nós metíamos na cabeça, sim senhor, fazemos uma licenciatura, fazemos um mestrado e acaba aqui. E depois alguns faziam os doutoramentos. Nunca prestámos serviços na lógica de, ok, e depois de eu fazer o mestrado e que vou para o mundo do trabalho, se eu sou especialista no meu domínio, se eu sou especialista em física, se eu sou especialista em química, se eu sou especialista em informática, se eu sou especialista em mecânica e por aí fora, será que eu não sei muito mais coisas? Porque estou na crista da onda, estou na vanguarda do conhecimento, sei o que é que se passa no mundo, estou quase frequentemente em conferências espalhadas pelo mundo inteiro. Será que eu não posso pôr esse meu conhecimento, que todos os dias evolui? Todos os dias evolui. Todos os dias nós somos estudiosos, somos curiosos e sabemos quais são os grandes desenvolvimentos que estamos a fazer e não somos capazes de transmitir isso para os nossos ex-alunos. Ex-alunos ou outros quaisquer. A sociedade precisa disso. E por isso mesmo, a minha intenção foi, sim senhor, porque não criar uma área específica para isto. No dia em que nós criámos esta área, foi no dia 1 de março de 2019. No dia 13 de março fechámos. Pandemia. A Ana que o diga. Portanto, isto significa que há aqui um diamante completamente ofuscado que precisa de ser polido. E isso é uma das coisas que eu saliento. Porque, em termos de regime normal, regime de cruzeiro, imaginem o que é 400 professores, que sejam 200, a pensarem naquilo que podem fazer de prestação de serviços em termos de formação. Reparem, é pela formação de executivos que a seguir nós cativamos as empresas também para desenvolver relações, confiança e podemos a seguir
prestar outro tipo de serviços. Serviços de investigação. Serviços de prestação de serviços de apoio técnico, consultoria às empresas, consultoria tecnológica. Portanto, isto não tem a lógica como tem as chamadas escolas de executivos de gestão, não dão formação transversal para toda a gente sobre as banalidades que não há engenheiro nenhum que não vá lá e que fique muito, como é que se diz, muito entusiasmado com aquilo que se aprende lá. Porque são relações pessoais. Não, nós aqui podemos ir mais longe, podemos ir mesmo ao pormenor de identificar o que é preciso fazer em cada instituição, em cada empresa. Portanto, não é só vender formação, não, é também ter esta forma de prestação de serviços para o... Por isso mesmo, eu coloco esta questão, se calhar, como o mais importante que eu tentei fazer na faculdade, com mudança de mentalidades. Pôr as mentalidades das pessoas não é fácil, exige capacidade de liderança, exige capacidade de gestão de equipas, exige conivência com os conselhos científicos, os conselhos pedagógicos, os colégios de diretores, são órgãos colegiais, todos nós somos colegas, todos nós somos professores, todos nós temos as nossas ideias e é difícil fazer esta ligação, mas eu não desisto de fazer esta ligação. E por esse mesmo motivo nós conseguimos avançar bastante em todos estes órgãos que eu acabei de dizer. Obrigada. Professor José Júlio. Bom, a pergunta... Eu também teria várias coisas para dizer nas relações corporativas e nas escolas, mas como não foi essa a pergunta, vou responder o que é que eu fiz para melhorar o desempenho da faculdade. Essa é uma pergunta que eu não vejo de o que é que eu fiz, porque eu, umas vezes, em lugares mais de liderança, outros em menos de liderança, ao longo da minha vida, fui participando na gestão desta escola ou da universidade, e eu nem começava pela direção, pelo papel que assumi na direção, começava até mais cedo. Tenho um grande orgulho de ter sido coordenador da licenciatura em Engenharia Informática na altura em que se fez a reformulação de Bolonha, em que se partiu verdadeiramente o mestrado integrado em licenciatura e em mestrado. Tenho um grande orgulho do papel que tive enquanto diretor de um centro de investigação, juntamente com o diretor do outro centro de investigação que existia na faculdade, em criarmos um novo centro de investigação em informática que juntava todo o departamento e que felizmente tem tido, felizmente não, pelo esforço das pessoas, dos investigadores do departamento de informática, tem tido sempre excelentes avaliações. Tenho um grande orgulho do papel que tive na direção, por exemplo, desde logo quando se criou o perfil curricular. Aliás, foi a primeira coisa o primeiro desafio que me foi dado na direção foi o perfil curricular. Depois, durante todos esses 6 anos, é-me difícil dizer aquilo que fui eu exatamente, porque não fui eu, foi aquela equipa daquela direção e aquilo que foi feito é aquilo que está à vista da faculdade e que foi o desempenho dessa direção. Numa altura também muito difícil, porque eu lembro-me durante essa direção foi quando apanhámos a crise e apanhámos a troika e tivemos alturas em que mais de 1/3 dos estudantes desta casa não pagavam propinas e nós não podíamos dizer aos estudantes que iam abandonar e em que os cortes orçamentais foram muito grandes e em que foi difícil também gerir. Há sempre questões difíceis para gerir. É difícil dizer o que é que fui eu, o que é que não fui. Na reitoria também é uma equipa que tenta levar a universidade para a frente de uma forma mais global, em toda a universidade. Eu colaborei mais na parte da transformação digital, dos serviços, das infraestruturas, mas não foi só isso que eu fiz. Eu participei, por exemplo, na equipa que negociou a adesão da Nova à rede de universidades portuguesas, participei de várias policy platforms,
que tentam influenciar a União Europeia junto com outras universidades na política de gestão das universidades, mas é-me difícil dizer aquilo que fui eu exatamente que fiz, porque se calhar não há nada que fui eu exatamente que fiz. Participei numa equipa que fez muitas coisas e seria também muito difícil estar aqui e elencar todas as coisas que cada uma destas equipas fez. Obrigada. Pedia para que o colega José Vítor lesse só mais uma, porque faltam 8 minutos e vamos cumprir com o tempo, portanto vai ser a última pergunta. Não se ouve. Se ouve na sala. Eu estou a ouvir, mas... Agora sim. Qual é o modelo de financiamento que preconiza para a FCT nova e de que forma pretende melhorar os resultados? Com aumento da receita, redução da despesa, procura de fontes de financiamento alternativas e, se sim, quais? Nós somos uma universidade pública integrada numa fundação pública de direito privado. Acho que é assim o nome. E o modelo está estabelecido aí. Existe um modelo de financiamento destas instituições. Grande parte do nosso financiamento, e isso vem da nossa missão para com a sociedade, são financiamentos públicos. Isso não basta, sabemos que isso não basta e muito do pensamento destas fundações públicas de direito privado das universidades parte também do pressuposto que é preciso encontrar fontes alternativas. Fontes alternativas, a maior fonte alternativa, a maior fonte de receita que nós temos, para além da parte do Estado, vem das propinas. Aí há pouca margem de manobra nas licenciaturas, as propinas são estabelecidas por lei. Eu entendo que nos doutoramentos não devemos olhar para a propina como uma fonte de receita. Os alunos de doutoramento é aquilo que está na base da nossa investigação. E, portanto, aliás, as propinas de doutoramento raramente nas melhores universidades são uma fonte de receita. Existem as propinas de mestrado, que são também uma fonte de receita. No estabelecimento, eu vi uma das perguntas que estava por aqui, tinha a ver com as propinas de mestrado. No estabelecimento das propinas de mestrado, nós não estamos isolados e temos que olhar certamente para as escolas concorrentes e estabelecer os preços também com base nisso. Nas propinas também há a fonte de propinas de estudantes estrangeiros, que tem uma propina muito mais alta e que, internacionalizando a nossa universidade, poderemos também aí ter uma fonte de receita, embora esse não seja o principal objetivo. O principal objetivo é ter, de facto, um ensino mais internacional, com um campus mais multicultural. Depois, obviamente, esses financiamentos têm que vir de uma colaboração mais próxima com as empresas. Eu falei muito rapidamente, porque tinha pedido nessa pergunta para ser rápido, no Gabinete de Relações Corporativas, e a ideia do Gabinete de Relações Corporativas, tal como disse o professor Virgílio Machado, é ter um gabinete que olha de forma holística para toda a universidade e que apresenta perante as empresas uma proposta de valor da faculdade específica para toda a faculdade e que engloba o ensino e a inovação, essencialmente, um bocadinho menos a investigação, e daí é que podem vir bastantes fundos. Eu repito, temos que aprender com a Nova. Da Nova, há escolas que têm feito muito bem isso. Temos que olhar para os exemplos e colaborar proximamente com toda a universidade e penso que temos muito a melhorar aí, mas o financiamento é este, é financiamento público, é financiamento de propinas e terá que ser cada vez mais financiamento de colaboração com o mundo empresarial. Obrigada. Para terminar... Muito obrigado. Se eu percebi, punha-se a questão de vamos reduzir despesas ou vamos aumentar
receitas. Eu julgo que é sempre uma má política reduzir despesas. E é sempre uma boa política aumentar receitas. Mas, como eu tenho uma filosofia ao longo do meu tempo de investigador, eu desenvolvi um conceito que é o de Lean Management, e há uma coisa que não vale a pena nós deixarmos de reduzir, que é o desperdício. Há muito desperdício que não acrescenta valor nenhum. Portanto, esse desperdício foi o que nós tentámos cortar na faculdade. Cortámos naquilo que não era valor acrescentado. E onde é que se vai arranjar mais valor acrescentado? Pois o Orçamento de Estado é o que é, as propinas são o que são. Nós não conseguimos fazer como noutras escolas da Nova, cobrar propinas de 15 mil euros, ou 20 mil euros, ou 40 mil euros. Não estamos nessa esfera de negócio. Isto não é um negócio, é uma necessidade pública, mas tem que sobreviver à conta, ao fim e ao cabo, dos fundos que tem e disponibilizando o melhor serviço possível aos nossos estudantes. Nós estamos cá pelos nossos estudantes. Portanto, tudo o que arranjarmos é para depositar na formação deles. Este é um princípio que eu volto a frisar. Não é para nós investigarmos e fazermos papers e progredirmos nas carreiras. Não, isto é para nós termos melhores condições para podermos atuar perante os estudantes. Por isso mesmo, onde é que nós podemos aumentar receitas? Podemos aumentar receitas pela internacionalização e atração de estudantes estrangeiros. De acordo com as propinas que são comuns em praticamente todas as universidades nacionais, uma propina de um aluno estrangeiro são 7 mil euros. Uma propina de um aluno nacional são 700 euros, não chega a 700 euros. Portanto, só este ano, com poucos alunos, nós conseguimos ter... Reparem, se entram por ano nesta faculdade à volta de 1000 alunos, 1000 e poucos alunos, quer dizer que de receitas, teoricamente, temos uma receita de 700 mil euros em cada ano, de novos alunos. Se eu tiver 10 alunos internacionais, estou a falar de 70 mil euros. Só 10. Se eu conseguir ter 10 em cada curso, temos 18 cursos à entrada, imaginem o que isto não representa em termos de receitas para a faculdade. Ajuda a aumentar o mundo dentro da faculdade, permite-nos criar condições para podermos recrutar também professores para prestar um melhor serviço e, por isso mesmo, é uma fonte que não é de desprezar quando estamos a pensar nestes termos. Não é só pensar em internacionalização por uma questão cultural e uma questão, ao fim e ao cabo, de melhor convivência com todas as sociedades do mundo, e nós sabemos que sem conhecimento é muito mais difícil controlarmos coisas como aquelas que acontecem, por exemplo, agora na Ucrânia. Quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais nos conhecermos uns aos outros, mais conhecimento entre os povos, e a Universidade desenvolve um aspecto particular nisto, nós temos aqui a chance de poder gerir as mentalidades dos nossos alunos, abrindo-lhes essas perspectivas, e por isso mesmo junta-se também este efeito financeiro. Pode ser particularmente importante. A questão da investigação e das relações com as empresas não é uma relação fácil para criar financiamento adicional. Não é porque as empresas, naturalmente, querem gastar o mínimo possível para fazer o projeto. Nós temos que estar em ambiente competitivo e, portanto, temos que negociar, porque eles provavelmente pedem-nos uma proposta a nós e pedem ao Instituto Politécnico de Setúbal, ao Instituto Superior Técnico, ao ISEL, ou até outra escola qualquer do mundo, e nós estamos em concorrência. Não podemos pôr lá um valor que seja lucro, lucro, lucro. Não há aqui lucros. A maior parte destes projetos consomem-se na realização das atividades que é necessário fazer. Mesmo a atividade de investigação, normal, financiada por entidades terceiras, deixa pouca margem para podermos fazer outra coisa que não seja alimentar as estruturas que apoiam os projetos. Por isso, esta é uma componente que eu realço, e a outra componente é aquela que eu realcei há bocadinho da formação de executivos, e uma terceira, que é aquela que sem a qual nós não conseguimos realmente dar a volta que precisamos dar, é a disponibilização de um território que nós temos, que é único, a nível nacional.
que é o terreno todo que temos na faculdade e que não o ocupamos. E se não tivermos intenções e se não tivermos ideias para isso, não vamos conseguir, ao fim e ao cabo, ter aqui condições para poder fazer a manutenção de todos estes edifícios e a recuperação do imobiliário que é preciso fazer. E, como sabem, esta é uma preocupação da anterior minha direção, que depende de financiamentos externos. O Estado não tem dinheiro, o PRR está à porta, mas o PRR não é uma garantia. Recordo que a Universidade concorreu à medida 6 do PRR, fez um projeto de 40 milhões de euros e recebeu 12,5, recebeu 25% do que propôs. Portanto, não é linear que tudo o que nós propusermos chegue para fazer o pagamento que temos que fazer para recuperar as instalações. É tudo isto em equação. Obrigada. Eu já vi que apareceu um ecrã vermelho. Sim, temos aqui um ecrã vermelho que diz Time's Up. Vermelho. Muito obrigada. Vamos terminar a sessão. Um pedido de desculpa por nos termos atrasados. Eu não vejo muito bem, mas acho que são 2 minutos. Gostaria de agradecer o facto de terem colocado perguntas. Foram essas perguntas que tornaram o debate tão enriquecedor. Não conseguimos incluí-las todas, mas de qualquer forma foi devido às perguntas que colocaram que conseguimos ter aqui uma conversa bastante interessante. Gostava também de agradecer aos membros do Conselho da Faculdade e com especial destaque para a Comissão Eleitoral e para os 3 conselheiros que estiveram ali escondidos, um bocadinho às escuras, a selecionar as perguntas. Um grande obrigado e, por fim, um obrigado aos 2 candidatos pelos esclarecimentos, mas também pelo grande empenho e profissionalismo que demonstraram. Um grande obrigado. Boa sorte para os 2. Tenho a certeza que, independentemente de quem venha a ser o novo diretor, o futuro desta escola só pode ser brilhante e, portanto, estamos todos, com certeza, muito contentes. Obrigada. Está terminada a sessão. Obrigado.